Louvo a Deus pela sua vida que chegou aqui nessa noite, justificando o meu atraso com meu esposo. Nós temos uma tia, eu tenho uma tia que ela não anda bem de saúde, ela quebrou o fêmur, já não se locomove mais como antes. Ela não tem o esposo, já faleceu há alguns anos, e o filho também, então ela é só. Depois que ela quebrou o fêmur, a família não deixa mais ela só, porque ela não consegue mais andar. Então tem uma pessoa que trabalha para ela. Às 5 horas da tarde essa pessoa sai e eu entro. Fico de 5 às 7. E uma das sobrinhas dorme um dia sim, um dia não. Eu fico de segunda a sábado nesse horário. E as outras sobrinhas ficam intercalando. Então quando eu saio de lá é que eu vou para casa, me organizo, me visto para não poder estar. Então, nos cultos de quarta-feira e nos de sábado, quando sou convidada, ou qualquer culto durante a semana, eu não consigo chegar no horário do culto por conta disso. Então, justificado nosso atraso. Todos encontraram Mateus capítulo 16, amém? Amém. Versículo 13, amém? Então, vamos ler, porque eu tenho uma palavra do Senhor aos nossos corações. Mateus capítulo 16, versículo 13, nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na tua casa, por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a tua voz, de estarmos atentos a tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. A mensagem que eu creio, Pai, que o Senhor continuará direcionando nesta noite. Pai, eu entrego a cada filho e a cada filho teu que está aqui. Senhor, a cada instrumento teu que já pegou este microfone, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada ovelha, Senhor, do teu pasto que aqui está. Senhor, a cada vida que tu estás aqui olhando nesta noite, tu conheces. Senhor, eu quero levar a ti como terra fértil, que a tua palavra produza frutos, Senhor, que venham glorificar e exaltar o teu nome através dessas vidas. Que toda tentativa de Satanás de roubar a tua palavra, que é a boa semente, seja repreendido nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra fale, que a tua palavra transforme, que a tua palavra libere, Senhor, poder do alto céus, para que vidas sejam impactadas com a mesma, Senhor, que a tua palavra. Jesus, me conduz como um instrumento nas tuas mãos. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Aleluias, amados. Nós estamos diante de um capítulo extraordinário. Eu gostaria muito que vocês, por gentileza, aquele que assim quiser, ficar com a palavra do Senhor aberta em Mateus 16. Antes de nós iniciarmos a confissão extraordinária de Pedro,
Eu gostaria de iniciar com vocês algo tão profundo que eu meditei nessa tarde. E quantas vezes nós caminhamos uma caminhada com Cristo e não entendemos realmente o que a palavra do Senhor nos ensina. No capítulo 16 nós temos um encontro que era para ser de cristãos, mas outrora não era. O capítulo 16, versículo 1 nos diz que chegando os fariseus e os saduceus para tentarem quem? Jesus. Pediu-lhe um sinal para que mostrasse um sinal do céu. E Jesus, vendo a intenção mal do coração daquelas duas classes de cristãos daquela época, conhecedores da lei, mas que não se entendiam, pois eram inimigos. Saduceus e fariseus não se entendiam. Eles eram inimigos uns dos outros. Mas, para provarem Jesus, para tentarem Jesus, até as trevas se unem. E eles vão ter com Jesus e pedir: Senhor, dai-nos um sinal. Dai-nos um sinal. E o que eu acho mais extraordinário é a compostura e a atitude de Jesus, como ele se comporta diante desse pedido. Por quê? Porque hoje, nos nossos dias, se alguém pede um sinal: ei, me diz aí se tu é pregador, me diz aí se tu é profeta. O que mais tem me chamado a atenção é que os pregadores e os levitas da nossa geração não estão se preocupando em adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Aleluia. Não estão se preocupando em pregar a mensagem. É ela que salva, é ela que liberta, é ela que transforma. Não é pelo poder da minha palavra, da minha eloquência, que a igreja vai dar glória a Deus, que a igreja vai dar aleluia, mas é pelo sentir da palavra transbordando e impactando os corações. Só que essa geração, ela está diferente. Nós queremos enfeitar, queremos motivar o ego humano para que a graça falsa do evangelho desça no ambiente. Gabriela, tem graça falsa? Tem. A que não provém de Deus é falsa. Tudo que não provém de Deus é mentiroso. É uma pregação para mover o ânimo. Ei, me dá um sinal que tu é pregador, que tu é cantor. Faz um movimento aí, dá um pulo aí. Eu não sou contra. Eu sou assembleana até o tutano. Mas eu entendo que eu sou movida não pelo conduzir do homem, mas pelo conduzir da igreja do Senhor. Aleluia. Nós não somos conduzidos pelo homem. Nós somos conduzidos pelo dono da igreja. E aqui Jesus, em vez de querer agradar essa classe de cristãos, de judeus, a resposta dele me impressiona. Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, ou seja, não vai ter chuva. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis conhecer os sinais dos tempos? Jesus nos ensina algo extraordinário aqui. Nós não estamos na casa do Senhor para estar pedindo sinais, nem da presença dEle, nem do poderio dEle, porque o sinal, a Bíblia já é clara. Tudo que está escrito aqui emana do poder de Deus. Aleluia. Verdade. Aí Jesus diz: vocês conhecem o tempo, vocês sabem quando vai chover e quando não vai. E vocês sendo da igreja, vocês sendo conhecedores da lei, vocês não conhecem ou não estão vendo o sinal que é chegar no reino de Deus. Jesus vira para ele e diz: vocês são hipócritas. Vocês praticam e fingem crenças, virtudes. Verdade. Com licença aqui, irmãos, o vento está forte.
Jesus está dizendo: vocês são hipócritas. Vocês praticam, fingem crenças, virtudes, sentimentos que não têm e agem de forma contrária ao que vocês dizem. É isso que Jesus estava dizendo quando chamava ele de hipócritas. Vocês estão fingindo ser aquilo que não são. Vocês falam aquilo que vocês não vivem. Porque como vocês conhecem a lei e não conhecem todos os sinais que já se viram eu fazer no tempo de vocês, aí vocês vêm me pedir sinais. Quando eu me deparei com essa passagem, que eu já li várias vezes, o Senhor falou algo tão profundamente ao meu coração. Vistes o tanto que a minha igreja me pede sinais, o tanto que a minha igreja quer que eu só faça, mas eles não entendem que o maior sinal eu já fiz por eles, que foi morrer na cruz do Calvário. A minha igreja só querem bênçãos, só querem que eu faça, mas eles não enxergam tudo que já fiz por eles. Aí aqui eu me lembrei de quantos momentos difíceis eu já vivi. Eu sei que você também já viveu e está vivendo. E a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós. Aí a gente se lamenta, a gente murmura, a gente reclama e diz: ó Senhor, fala comigo, me diz alguma coisa, me dá um sinal. Aí o Senhor falou tão profundamente: será que eu já não te dei o sinal? Que mesmo na prova eu sou fiel para estar contigo. Aí o Senhor me disse assim: só me pede sinal quem sabe. Só me pede sinal quem não sabe quem eu sou. Eu vou falar com mais calma. Só me pede sinal, só ora me pedindo sinais quem não me conhece. Porque quem me conhece sabe que sou eu, Deus, que mesmo diante do inimigo, mesmo diante da afronta, mesmo diante do exército de Faraó, eu sou um Deus que abre o caminho para o meu povo passar. Mas nós queremos sinais para entendermos que o Senhor está conosco, sendo que Ele sempre nos deu sinais da sua presença. Quando o povo estava para atravessar o Mar Vermelho, se encontraram aflitos, murmuraram contra Moisés, e Moisés virou para eles e disse: vede o grande livramento que o Senhor vai dar. Esses que vocês veem hoje afligindo a alma de vocês, vocês nunca mais verão, porque o Senhor, quando Ele nos bota na adversidade, quando Ele nos bota na prova, Ele é fiel para nos livrar dela. É verdade. Só que nós olhamos com o olhar de pessoas incrédulas que saíram do Egito. O nosso corpo saiu do Egito, do mundo. Só que a nossa alma, os nossos pensamentos parece que permanece lá. Parece que o Deus que nos tirou de lá não é o mesmo para nos dar vitória. Eita, glória. Aleluia. Aí eu volto aqui. Uma geração má e adúltera. Menaias. É verdade. Jesus diz assim: vocês sabem diferenciar o céu e não conhecem os sinais dos tempos? Menaias. Aleluia. Jesus vai descrevendo a condição da igreja espiritualmente. Eles conseguem interpretar as coisas físicas e terrenas. Nós sabemos quando está para chover e quando não está.
Nós já sentimos, quando amanhece aquela mormaça de manhã, a gente sabe, eita, vai fazer um calor de rachar hoje. Nós sabemos quando nós estamos andando nessas ruas de Imperatriz. Nós sabemos diferenciar entradas e saídas de rua. Nós sabemos diferenciar tudo que é físico. Aí Jesus olha assim, olha como é que não está a condição espiritual. Eles sabem ver tudo que está na terra. Segundo, eram pessoas más por testar a Deus. Terceiro, eram adúlteros, pois abandonaram a verdade do Senhor pela religião vazia deles. Olha como Jesus está chamando esse povo daqui, é Bíblia. Vou ler. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será lhe dado, senão do profeta Jonas. 3 dias na barriga do peixe. Olha a condição espiritual da igreja. A gente sabe olhar todos os cenários. Quantas vezes nossas atitudes más quer testar a fidelidade de Deus? Quantas vezes nós traímos Deus por uma falsa religião? Aí nós não entendemos o que é espiritual. Aí Jesus para ali aquele diálogo, sai de perto daquele povo e começa a caminhar com os seus discípulos. Quando Jesus está andando com os discípulos, Jesus adverte ele dizendo, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tenham cautela, tenham cuidado. Sejam precavidos desse tipo de alimento. E os discípulos começam a conversar entre si. Será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pão? E eu imagino Jesus indignado. Por que, Gabriel? Porque no capítulo 15, aleluia, Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão, 7.000 homens. E Jesus vê eles conversando sobre alimento. Aí vai Jesus ter com ele, dizendo assim, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o que não tendes fornecido, ou seja, trago pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5.000 pães para 5.000 homens. Perdão, eu falei 7 foi na passada, são 5. E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000. E de quantos cestos levantastes? Não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas de que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Retornando aqui, Jesus declara, eu errei, são 5.000 pessoas, eu estou no 7. Aleluia. São 5.000 pessoas alimentadas. Verdade. 5 pães para 5.000 homens. Verdade. Aí Jesus está dizendo assim, ó homens de pequena fé, por que isso, Jesus? Porque como pode presenciar milagres e ainda questionar em sua mente sobre aquilo que Deus está falando, que Cristo está falando? Como pode, igreja, nós vivenciarmos tantos milagres? Nós vemos Deus fazendo tantas coisas e diante de situações nós não cremos que Ele é fiel para prover o alimento que a gente precisa. Aleluia. Eles viram o diálogo com os fariseus e com os saduceus. E Jesus diz, vocês não compreendem, homens de pequena fé. Eu não falo de alimento, pois eu sou o alimento. Eu sou o Deus, eu sou o Cristo que provejo o alimento. Vocês não viram? Vocês não entendem que eu faço quando eu quero. Glória a Deus. Mas o meu ensinamento é diferente. O que eu quero falar para vocês é que vocês se protejam de ensinamentos falsos,
de fermentos que vão corromper a unidade cristã que vocês precisam ter comigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus diz assim: olha, eu estou advertindo vocês, é para terem cuidado contra os ensinamentos dos fariseus. Só que Jesus, ele não encontrou resposta favorável, porque os discípulos, ainda caminhando com Cristo, não tinham entendido o ministério de Cristo. O ministério de Cristo na terra nunca foi trazer riqueza, nunca foi nos fartar de tudo que a nossa carne quer. O ministério de Cristo na terra foi nos fazer entender que os céus era chegado na terra. Aleluia. O ministério de Cristo foi nos fazer entender que aquilo que Deus prometeu em Gênesis 3,15 estava se cumprindo nele. Que a salvação, os céus chegou na terra. A salvação, a redenção, o perdão pelos nossos pecados havia chegado. O ministério de Cristo na terra foi morrer e ressuscitar por nós. Foi para nos perdoar. Foi para cumprir o que Isaías tinha dito. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aí Jesus está dizendo assim: parece que vocês estão mais preocupados com o que é terreno do que com o que é espiritual. Vocês estão mais preocupados com o que vão comer, sendo que eu sou o pão, remaias. Aleluia. Nós estamos mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas que envolvem o céu. A nossa preocupação, igreja, a tua preocupação. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e dizemos assim: Senhor, salva fulano de tal, Senhor, liberta fulano de tal. Mas quantas vezes a gente clama: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou necessitando disso. Ei, Senhor, abre aí, manda aí. Quantas orações egoístas nós não fizemos, e nós não fazemos. Fizemos no passado, estamos fazendo agora no presente. E será que hoje à noite, que ainda vai ser futuro, nós iremos mudar as nossas orações? Quantas orações beneficiadas só no próprio eu. E Jesus está dizendo assim: ei, eu estou querendo guardar a minha igreja de ensinamentos malignos. Eu estou querendo guardar a minha igreja de pessoas que falam, fingem, mas não vivem o evangelho verdadeiro. Só que hoje a minha igreja, ela não está mais preocupada com isso. Por quê? Porque quando a maioria vai para um culto, ela só quer sentar num banco e dizer: Deus, fala comigo. Deus, usa o profeta, fala comigo. Ei, Deus, usa o vaso, fala comigo, eu estou sofrendo. É verdade. Nós não conseguimos entender que a palavra está nos ensinando a dizer: ei, cuidado com os ensinamentos hereges. Ei, cuidado aonde tu vai andar. Ei, cuidado com quem tu está conversando. Ei, cuidado com as telinhas sociais de hoje. É Jesus dizendo assim: ei, te guarda. Te guarda, daquilo que eu não estou presente, te guarda de ficar vendo vídeos errados. Verdade. Quantos ensinamentos hereges tem hoje no TikTok? Quantos ensinamentos hereges tem hoje no Instagram? Quantos vídeos só de pessoas exibindo, usando o Evangelho de Cristo para benefício próprio, com ensinamentos hereges? E Jesus está dizendo: ei, guarda a tua mente disso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Só que nós estamos o quê? Querendo o quê? O alimento, aquilo que beneficia a minha carne. Se há palavra de exaltação, eu não quero. Mas se é palavra para elevar o meu ego, eu quero. Se é palavra para dizer: ei, tu está em pecado, vai te corrigir, porque para o céu assim tu não sobe, essa eu não quero. Se é para dizer:
que quem é adúltero, que quem é prostituto, ceias, que quem é homossexual, soas, que quem é lésbica, que quem é beberrão, se não se converter, não vai para o céu. Se não largar a prática do pecado, não vai para o céu. Não recebem. Mas se chega um e diz assim: Deus só quer o teu coração, vamos lá caminhando. Aí você vai firme e forte. Deus só quer o meu coração. O Senhor não nos chamou pela metade, mas Ele nos chamou por completo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo nos ensina isso. É por completo. O Senhor nos chamou, foi por completo. Eu ouvi uma pessoa dizer em cima de um púlpito: a minha esposa disse que não quer perder nenhum da igreja, que ela quer todos, e nós devemos nos esforçar para nós termos todos na casa do Senhor. Nós não podemos perder nenhum. A frase está certa, só que a forma de ensinar é que é errada. Porque o que adianta eu querer gente na igreja, mas se no céu ela não entra? Aleluia. Porque para a igreja você pode vir à vontade, só que se você não se guardar, não se proteger dos ensinamentos hereges e não entender que a Bíblia, ela requer correção e requer santidade no caminhar, no sentar, no falar, no céu você não sobe. Gabriela, mas tu leu, não foi isso daí não, tu leu foi outra coisa. Eu fui, e eu vou entrar nela agora. Glória. No versículo 12, Mateus escreve assim: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina, dos ensinos dos fariseus. Agora eu pergunto para vocês: se Cristo não tivesse corrigido os discípulos, eles teriam compreendido a mensagem dele? Me ajuda a pregar, a igreja. Eles teriam compreendido a mensagem dele? E por que a igreja hoje não quer correção? No versículo 12, Mateus diz assim: então eles compreenderam que Jesus estava falando não do fermento do pão, não daquilo que deixa o pão bonito, inchado. Jesus não falava de alimento, aquilo que é necessário para o corpo físico. Jesus estava falando do corpo espiritual, de se guardar de ensinamentos malignos, de pessoas que falam, mas não vivem, de pessoas que têm uma falsa teoria, que distorce totalmente o Evangelho. E é o que mais está acontecendo nos dias de hoje. E aí o versículo que eu li, chego aqui nele, chegando eles em Cesareia, esse diálogo, pastor, desliga bem para mim, vai ser melhor. Obrigada. Esse diálogo deles, eles estavam a caminho de Cesareia. E quando eles estavam chegando ali, Jesus faz uma segunda interrogação. Aqui agora foi uma pergunta. Depois de uma conversa, Jesus ensinando eles: ei, se guarda, se preserva, cuidado. Chegando perto de Cesareia, Jesus dirige a eles uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não era a pergunta para os discípulos, era o que eles estavam ouvindo falar de Jesus. O que é que estão falando de mim? Quem é que eles estão dizendo que eu sou? Aí eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos outros profetas. João Batista, aquele que veio antes de ti, aquele que saía chamando o povo, raça de víbora, mas que Herodes já tinha matado. Aquele que dizia assim: raça de víbora, se convertam, porque é chegado o reino dos céus. Mas hoje vai chamar o povo de raça de víbora. Não querem ser considerados como cobras. Mas e o nosso comportamento está sendo como? Não vou entrar nesse contexto de Pedro. De Pedro não, de Tiago, perdão. Elias,
aquele que destruiu os profetas. Não. Profeta de quem do céu? Não, de Baal mesmo e da deusa Ácera. Os profetas de Jezabel. Botou tudinho para morrer. Destruiu o engano. Trouxe a verdade. Deus trouxe o povo de Israel a se converter. Não, mas tem outros que tu está dizendo que tu é o Jeremias. O profeta chorão. Aquele que sofreu tanto por amor a Deus. Para levar o povo de Judá ao entendimento. E se eles não se convertessem, Deus levantaria Nabucodonosor para levar tudo de preso. Aonde os irmãos tentaram matar. Aí outros disseram, não, mas estamos dizendo também que tu é qualquer um dos outros profetas. Você sabe o que eu entendo aqui? É que o povo de Israel, a multidão, estava aceitando Jesus. Porque Jesus estava fazendo milagres. Só que eles ainda não tinham entendimento de quem era Jesus. Então estava colocando Jesus em uma condição favorável, igualando ele a qualquer um dos profetas, dos grandes profetas do Senhor que passou. Veja bem, eles comparam Jesus como um dos homens de Deus. Em nenhum momento eles comparam com profetas de Baal, porque tinham naquela época. Mas ele equivale à comparação de homens que falaram para que o povo de Deus se reconhecessem e voltassem ao seu estado natural, ou seja, reconhecessem o seu pecado e voltassem ao seu estado natural de santidade com o Senhor, porque esses grandes homens pregoaram isso. Jesus está sendo comparado com eles. Aí Jesus ouve, muito bem, o povo está falando isso, certo? Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A igreja do Senhor. Aí isso daqui me chamou muito a atenção. Jesus está virando e está dizendo assim: quem não anda comigo, não me conhece. Eles estão me comparando com homens que Deus levantou na terra para trazer a justiça, o juízo e o arrependimento. Mas eles não andam comigo. Eles estão crendo nisso por conta dos milagres e por conta dos ensinamentos, por conta das parábolas que eu conto. Mas e vocês que estão andando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eu paro aqui e pergunto para a igreja: quem é Jesus para vocês? Aleluia. Aleluia. Foi nesse contexto que Cristo me levou aqui. Eu quero chegar onde Cristo me direcionou com uma mensagem para a igreja. Quem é Jesus para vocês? Verdade. Será que Jesus é apenas um curandeiro? Eu preciso de cura, eu vou orar para Ele me curar. Será que Jesus é apenas aquele que provê? Não. Eu estou passando necessidade. Eu preciso que Ele sacie a minha necessidade. Eu estou precisando de uma porta aberta. Eu preciso que Ele abra essa porta para mim. Não, meu filho está desviado. E eu já aprendi que para o céu só vai quem aceitar Jesus. Então eu quero que Jesus trabalhe na vida dele, para ele aceitar, para ele ir para o céu. Meu filho, meu esposo está no mundo das drogas, está aí no mundo do alcoolismo. Quem é Jesus para ti? É isso que Jesus está perguntando. Esse povo, ele não anda comigo. É como o mundo aí fora. O mundo daqui, dessa porta para lá, passa pessoas direto. Ao redor dessa igreja moram pessoas que não são crentes e que até são crentes. Mas tem os que não são, que só ouvem falar de Jesus, que ouvem os ensinamentos, que ouvem que Jesus faz milagres. Então Jesus para eles é qualquer uma dessas pessoas que eu citei aqui. É aquela pessoa que vem na igreja e diz assim: quer aceitar Jesus? Não, mas eu só quero uma oração, porque eu estou precisando de algo específico. Jesus é só aquilo para aquela pessoa e nada mais. Mas Jesus está perguntando: e para vocês, igreja, quem eu sou? Aleluia. Para vocês que estão no culto, na quarta, na sexta, no domingo, aqui nessa igreja. Na hora que eu entrei ali, eu vi a placa, aí eu li e isso me chamou a atenção. Na igreja onde eu congrego,
Jesus é só na quarta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite, nas orações de terça a sexta? Que Jesus é esse? Por quê? Porque eu estou na igreja esses dias tudinho, você também está. Então Jesus está dizendo assim: é igreja, o que é que eu sou para vocês? A confissão de Pedro é algo extraordinário, porque lembra que nós começamos no capítulo 16, bem no início, quando os fariseus, que estavam vendo o que Jesus estava fazendo, mas estavam pedindo sinal para acreditar que ele era o Cristo, e Jesus chama eles de hipócritas. Vocês estão me pedindo sinal para acreditar que eu sou o enviado de Deus? Como que vocês conhecem as leis e estão vendo tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo e não acreditam? Como que vocês sabem que Isaías testificou de mim e não estão acreditando no que eu estou fazendo e vem aqui me pedir sinal? Aí Jesus vai conversando no caminho com os discípulos para Cesareia. Ei, caminhar com quem é crente é bom demais. Porque quando a gente caminha com quem é crente, que tem fome do céu, a caminhada vai nos ensinar coisas extraordinárias. Quando você caminha com quem ama a Bíblia, com quem ama orar, com quem despreza o falar mal, os julgamentos, quando você caminha com um tipo de gente que só tem palavras de bênção e não de mal, aí você vai aprender o que Pedro nos ensina aqui. E aqui eu estou caminhando para concluir. Você vai aprender o que Pedro ensina. Por quê? Porque dentro da igreja tem aqueles que são do céu, mas também tem aqueles que ainda precisam ser do céu. Aleluia. Porque dentro da igreja tem os que amam a Cristo e se esforçam para viver fielmente com Ele, mas tem também aqueles que ainda precisam aprender a amar a Cristo. Porque quando a gente, amados, se reúne, não é para estar falando mal do irmão, não é para estar falando mal da roupa do irmão, não é para estar criticando, e olha que a nossa carne ama isso. É uma coisa terrível, mas quando acontece alguma coisa, parece que fica coçando para sair falando. Aí quando a gente caminha com quem é crente, aí a gente vai entender Jesus dizendo assim: ei, te guarda dessas coisas. Aleluia. Te livra desse fermento que não vai te encher da graça. Aleluia. Aí quando a gente aprende, a gente se torna esse homem aqui. Só que não pode ser de momento, porque no mesmo capítulo ele também errou. Nós temos que ser firmes e constantes. Só que o erro dele, eu não vou entrar nessa noite, nessa ministração. Aí Pedro diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo. Aleluia. O povo está dizendo que tu é qualquer um dos profetas, mas eu ando contigo e eu aprendi agora há pouco que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E eu faço questão de ir para Gênesis e ler contigo capítulo 3, versículo 15. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Ei, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É Pedro dizendo assim: ei, tu és o Cristo. A primeira pregação está aqui em Gênesis 3,15. É Pedro dizendo assim: ei, tu és aquele que Deus prometeu, que nasceria da mulher e que pisaria na cabeça da serpente, que feriria ela mortalmente. E ela só iria te ferir o calcanhar. Tu vai passar pela cruz, tu vai sofrer, tu vai
Messias, aquele que já pisou na cabeça da serpente, ele já pisou, igreja. A igreja é triunfante e ela permanecerá triunfante, se limpando para chegar ao céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus encerra as perguntas, porque a resposta de Pedro foi impactante. Eu imagino Jesus se alegrando. Estão compreendendo, Pai? Estão compreendendo quem eu sou? Aí eu te pergunto, quem é Jesus para ti? Para mim, Ele é o Cristo. Ele é o enviado do céu. Ele é quem Deus prometeu. Ele já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Ele é o Messias. Aleluia. Gabriel, o que foi que Ele veio fazer? Ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio resgatar aquele que estava no mundo, e eu sou a primeira. Aleluia. Eu sou a primeira que estava perdida, mas aquele enviado, eu entendi quem era ele para mim. Quem mais entende isso? Quem mais entende isso? Saia daqui entendendo que Ele é o Messias que te salva. Que Ele é o Messias que cuida de ti. Que Ele é o Messias que cuida dos teus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus, contente, vira para Pedro e diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Jesus está dizendo assim: ei, tu és feliz, porque quem te revelou isso não foi um homem, porque quem está revelando para esse povo aí fora são os homens, mas a tua alma está sensível ao céu, e Deus te revelou quem eu sou para ti. Você foi revelado pelos céus. Você está aqui hoje porque um dia você entendeu que Cristo é o Messias para ti. Nós somos felizes. Bem-aventurado és tu, Pedro. Feliz és tu. Ei, tu és feliz não é porque tu tem casa boa, nem carro bom, nem bom emprego, nem a geladeira ou o armário farto. Tu és feliz porque tu entendeu que Cristo morreu por ti. A nossa felicidade não é em coisas, nem em objetos terrenos, mas é no céu, é espiritual. Seja feliz no pouco, seja feliz no muito, mas seja feliz, porque Deus se revelou para ti. É isso que Deus está falando. Seja feliz, Seremaias. Para de contender com Deus. Para de ficar contendendo. Para de ficar indagando. Vamos cessar os questionamentos e entender que a tua felicidade não é em pessoas, não é em situações, não é em coisas, mas é porque Deus te revelou quem é o Cristo. Você já imaginou quantas almas lá fora tem tudo, mas não tem Deus e não são felizes? Tem tudo, mas não tem Deus. Quantas pessoas de posses, mas infelizes. Quantas pessoas de posses no mundo das drogas, do alcoolismo. A felicidade não é o ter os bens terrenos, mas a felicidade é quando os céus te revelam que Cristo, Filho de Deus, morreu por ti.
Glória a Deus. O que eu faço? Para de correr atrás do que é vão. E começa a te aprofundar na única coisa que é útil, Cristo. Oh, demaias. E Jesus diz assim: ei Pedro, tu és Pedro. Aleluia. Tu és Pedro. Aleluia. Que significa pedra pequena. Tu és Pedro, tu és Petro. E sobre és Petros, perdão. Tu és Petros. Ou seja, tu és uma rocha, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, ou seja, Petra, que é rocha grande, que é rocha firme, tu edificarás a minha igreja. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Eu já estou concluindo. Ei, tu és uma pedra pequena, mas eu sou a pedra. Eu sou a rocha. Eu sou a estrutura. Eu sou a pedra grande. E é sobre mim que vai sair a igreja do Senhor. É verdade. Primeira vez que a gente vê a igreja surgindo está aqui. Quando Deus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu és somente uma pedra, pequena, mas a rocha, a estrutura, sou eu. Decaia, só é de mim que vai ser firmado. Ei, quem te chamou não foi o homem. Quem morreu para ti não foi o homem. O homem pode te desprezar. O homem pode olhar para ti e não te dar nenhum valor. Podem até tentar te matar. Cheias. Você pode até se sentir inútil. Sozinho, desamparado, sem ninguém. Mas Jesus está dizendo assim: ei, foi de mim que tu saiu, foi em mim que tu foi edificado. Eu sou a tua estrutura. É em Cristo, é em Cristo. Aí Jesus diz assim: ei, porque foi de mim que tu saiu. Foi quebrado, cheias. Eu fui moído, pelas tuas transgressões. Ei, demaias, o castigo que te traz a paz estava sobre mim. Eu fui homem de dores, Isaías 53. Homem que ninguém olhou e viu beleza alguma. Mas eu cumpri o meu propósito. E te digo eu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você sabe o que é que Jesus está dizendo? E eu estou finalizando. Porta se entra e sai. Jesus está dizendo assim: pode um demônio entrar ali, cheias, pode eles tentarem abrir portas para achar caminho de entrada, mas como você, igreja, está firmada em mim, não vai morrer. É Jesus dizendo assim: ei, o que eu tenho contigo não vai morrer. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, só quem está entendendo Cristo falando está sentindo. O que eu tenho contigo não vai morrer. Pode o inferno se levantar contra você, abaias cheias, pode se levantar situação, pode se levantar marido, pode se levantar filho, pode se levantar líder, pastor, missionária, pode se levantar igrejas malignas. Mas o que eu tenho contra ti, mas o que eu tenho contigo
Cheias, o projeto que tenho para ti, as promessas que tenho para tua casa, elas não morrerão. Não tenho destruição de família, calma o teu coração. Cheias, tenho restauração de casamento. Senhor, o meu nome está destruído, eu restauro. Remassoas, meu casamento está destruído, eu restauro. Meus filhos estão no mundo, eu restauro. Ah, Senhor, eu não tenho emprego, eu restauro. Senhor, eu estou passando dificuldades, eu restauro. Eu sou um Deus de restauração. Aleluia. É verdade. Por quê? Porque o inferno não vai vencer essa batalha. Por quê? Porque tu estás firmado em mim. Tu que és uma pedrinha pequena, saiu de mim. E aí eu finalizo. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por quê, Pai? Por quê, Pai? Que não é para dizer quem era o Cristo. Aí eu entendi que o mundo, que Jerusalém, que a Judeia, que Samaria e os confins da terra, que hoje somos nós, só entenderia quem era o Cristo quando ele ressuscitasse. Porque morrer, todo mundo morre. Agora me fala aí um que já ressuscitou. Me fala aí quem foi que já morreu e já ressuscitou. Jesus, Gabriela, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Elias também ressuscitou o filho da sunamita, Elias não. Aí eu te pergunto, quem morreu e ressuscitou e não morreu de novo? Aleluia. O filho da sunamita foi ressuscitado por Eliseu, mas ele morreu, ressuscitou de novo. Lázaro foi ressuscitado pelo Cristo, mas ele morreu, ressuscitou de novo. A filha de Jairo, Jesus ressuscitou, ela morreu. Ela morreu, ele ressuscitou, mas ela ressuscitou pela segunda vez? Eu só conheço um que morreu e que ressuscitou. Aleluia. E que vivo está. E que antes de partir, João 14 nos descreve algo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu irei e vos preparei um lugar e voltarei para vos buscar. Aleluia. Eu só conheço um, e é sobre esse que nós estamos edificados. Se levanta a igreja e coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, sobre Maraias, eu só te pedi para levantar para algo. Não tem como eu sair daqui sem fazer esse convite, não dá. O Evangelho é isso. Eu sei que tem todos está aqui que são crentes. Mas tem alguém que precisa renovar a sua aliança com Cristo. Você ouviu essa ministração e você entendeu que você precisa renovar a sua aliança com Cristo. Eu te convido, vem à frente em nome de Jesus. Gabriela, eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso mudar a minha história. E entender que esse Cristo que morreu e ressuscitou por mim e quer me estruturar nele, o meu caminhar e o meu agir tem que ser diferente. Eu te convido, vem à frente em nome de Jesus. Quem quer se reconciliar, vem à frente.
Tem mais alguém, igreja? Tem mais alguém, igreja, que entende que precisa se reconciliar? Mudar atitudes, mudar ações, mudar comportamentos. Entender de fato o que é servir a Cristo. É se renunciar, é se negar. É viver o que a Bíblia nos manda. Se tem mais alguém, a oportunidade está aberta. Eu vou orar. Mas o pastor vai estar orando pela reconciliação da irmã que sentiu no coração vir. Tem mais alguém que sente? Tem mais alguém que entende? Você não é fariseu, você não é saduceu. Mas se você está se alimentando disso, e o teu comportamento não está igual o céu nos ensina, igual a Bíblia nos ensina, sermos santos, separados, renúncias, eu te convido, vem à frente em nome de Jesus. Marson, vem aqui orar. Logo em seguida o pastor ora pela irmã. Para Deus. Meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi ministrada. Pai, nós temos certeza, Senhor amado, que ela entrou nos corações, porque a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Pai, vem abençoar, continuar abençoando a Tua igreja. Pai, vem continuar abençoando Teus filhos, e que esta noite, Pai eterno, eles possam entender quem é o Cristo que eles servem, que é o Cristo que eles se prostram todos